Shalom, meu nome é André de Oliveira Schlegel. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico que o Moré André Kleinrosa faz. Quem que é o Moré André? Moré André é um grande cabalista. Sua origem educacional vem de mais de 500 anos de conhecimento passado direto de mestre a discípulo. E chegou a ele este conhecimento. Ele tem uma escola a qual orienta as pessoas a lidar com as leis divinas e também a fazer novos morés, a construir novas realidades, novos professores, os quais irão orientar as pessoas no futuro. O mapa cabalístico traz rumos e algumas peculiaridades aos quais as pessoas devem fazer suas escolhas. Enfim, as pessoas às vezes não conseguem enxergar algumas coisas delas e às vezes um profundo olhar de um sábio faz a diferença. Essa é minha mensagem. Obrigada por me escutar. Toda rabá, tudo de bom a todos. Gratidão, Moré. Sobre reencarnação e sobre evolução em todos os sentidos que são possíveis para que nós possamos ver a assertividade da Torá. Mas veja, quando a gente vai ler o livro de reencarnação, esse aqui é o segredo das reencarnações, não é? Ele traz para a gente uma ideia aqui de que chegou um momento que o Eterno teve que trazer evolução, né? Então, ali em 1837, ele traz ali o telégrafo, que era uma forma de passar mensagens através de códigos. E isso foi feito aqui por Samuel Morse. Se eu te disse falar o nome errado, gente, eu não sei falar inglês, então pode ser que saia o nome errado, mas não leve a mal. Então, ó, a dinamite, tá vendo? Em 1867, por Alfred Nobel. O telefone, em 1876, por Alexandre Graham Bell. Aqui nós temos a eletricidade, em 1892, por Nikola Tesla. Em 1877, por Thomas Alva Edison. A vacina contra a varíola, em 1877, por Louis Pasteur. E assim, ó, depois chega-se aí a máquina de escrever, em 1869, por Christopher Scholler e Karl Leider. E o rádio, em 1886, por Eren Hertz. Aqui a gente tem a primeira torre de petróleo, em 1859, por Eduard Dietrich, e assim vai. Ou seja, o Eterno, ele mandou, não é? Isso aqui é o Baal HaSulam, tá vendo? Baal HaSulam. O Eterno, ele mandou todas as questões possíveis, ou seja, todas as evoluções possíveis, exatamente através desses homens, né? A gente pode observar que a tecnologia, ela chega ao mundo não só através do povo judeu. É lógico que tiveram muitos judeus que trouxeram coisas fenomenais para o mundo, mas um deles é Santos Dumont, tem um outro também, tem vários. Então, mas em toda a humanidade houveram pessoas que foram capacitadas, e o Eterno permitiu que essas pessoas
trouxessem essa evolução tecnológica, científica, na área da saúde, até ela chegar ao que temos hoje, que, não é, 200 anos atrás, ou até mesmo na época dessas invenções, que nesse âmbito que vivemos hoje se tornam rudimentares. Ninguém usa mais telégrafo, ninguém usa mais máquina de... Deve ter, né? Alguém que usa, né? Mas são só pessoas que querem ou que gostam, mas não é algo assim do cotidiano, né? Então são tecnologias ultrapassadas. Hoje tudo evolucionou-se muito mais, mas através do que foi descoberto lá atrás. A eletricidade, né? Não houve uma descoberta da eletricidade, houve ali, assim, uma descoberta no sentido de que ela existe e de que ela pode ser manipulada pelo ser humano. Enfim, e dentro desses padrões, a gente vai falar hoje de Darwin, que trouxe toda essa evolução para a ciência, que viveu ali exatamente como a gente pode ler por volta do ano de 1800, né? Ele nasce em 1809 e morre em 1882. E ele era, né, um naturalista, geólogo, biólogo, e era inglês. Para quem não sabe aí, ele era inglês. E ele traz toda é, uma nova síntese sobre a evolução. E aí o que acontece? A gente, quando vai mexer com questões de digitais, como eu costumo chamar na Terra, né? A gente vai ver que nas camadas da Terra existem impressões digitais, como eu gosto de dizer. E nessas camadas é, da Terra, a gente vai achar ali vários períodos que a Terra viveu. Várias, né? Várias camadas, não é? E ela tem ali as impressões digitais. Você vai cavando, então você vai encontrando ossadas antigas. Inclusive, existem cidades aí muito antigas, tudo subterradas, né? Então, na Amazônia, tem uma cidade imensa ali debaixo daquelas árvores. Outros locais do mundo têm cidades que foram enterradas. O cristianismo tentou disfarçar tudo e cobrir todas essas culturas, né? Então, a gente deve entender isso, né? Que houve uma grande desevolução por causa da fé e da questão de não querer se entender realmente, né? A questão da evolução, que é algo palpável, algo real e algo biológico, lógico, né? Nós, como os cabalistas, devemos entender que nós não podemos atropelar a ciência e coisas lógicas através de sistemas de fé. Não é? A gente não pode dizer que isso ou aquilo não é real, como muitos fazem, por causa da fé. E só temos uma forma de nos movimentarmos, que é através das perguntas, é através dos estudos. Né? Então, a gente deve sempre estar pesquisando, sempre estar olhando para a ciência, e com a ciência a gente vai evoluindo, porque através desses questionamentos e do estudo que você vai chegar mais longe, em ser um ser humano melhor, em ter um entendimento melhor, em poder defender melhor a sua fé no eterno, e ser diferente do que a maioria dos religiosos são, né? Cegos ali na sua fé. A gente vai aqui, né, estudar sobre Darwin e vamos ver o que a Torá diz a respeito de Darwin. O nome de Darwin ele está codificado na Torá, com certeza, não é? Absoluta. A gente tem aqui, olha, e vamos aqui para a decodificação do nome de Darwin. Pois bem, a gente tivemos 200 e poucas decodificação com o nome de Darwin, não é? E lógico que
É bastante coisa, né? Era alguém que seria muito importante na história. A primeira decodificação do Darwin, que fez a questão ali de mostrar a evolução do animal e etc., e toda a transformação boa parte da transformação biológica, essa questão evolutiva, exatamente se deu através dele, né? O Eterno escolheu ali para que ele pudesse realmente ter essa questão. Então, veja, a primeira letra Dalet vai estar em Bereshit, que é Gênesis, ó, 1, 6, 8, ou seja, no versículo 1, no 6 e no 8. Ok, tá aí. É a primeira letra, né, a letra 229, o primeiro salto. Então, está aqui, exatamente como a gente pode ver, né, na palavra, onde está escrito Vaiomê, Elohim, Eri, Raquia, Bi, Torá, Ramaim, Veiri, Mividil, Beim, Maim, Lemaim. Então, veja, aqui está a letra Dalet do nome do Darwin, a primeira letra, né? E disse o Eterno, haja um firmamento no meio das águas e que haja separação, né, entre as águas e águas, né? Então, essa palavra Midabil aqui, eu só mostrando para vocês direto na Torá, um 6, tá aqui a palavrinha, ó, na Torá, tá vendo? Exatamente com aquela questão da palavra dividir, né? A palavra separar, dividir, da palavra bedal, a raiz da palavra bedal. Então, é badal, né? O maior deu para ver melhor, badal. Ser dividido, separado, e de certa forma, o, o Darwin, ele dividiu a história, né, quando ele trouxe essa questão evolutiva para a humanidade. Veja, era uma pessoa super importante no quesito da construção desse nível de Torá. E está falando ali exatamente da questão, né, ali no nível mais peixe, da construção do mundo, etc. Depois, novamente, a gente dá mais um salto de 9.899 letras e chegamos, então, na letra Reis. Na letra Reis. Que está lá em Bereshit, que é Gênesis 8, 8, 21. Estou marcando aqui para a gente ter uma referência. Então, veja, a letra Reis no 821, que é a letra de número 10.128. Então, aqui nós temos o texto. Deixa eu ver só se eu acho a letra aqui. A primeira palavra e a primeira letra, né? Deixa eu só... A terceira letra. Aqui, a terceira letra. Então, está aqui, realmente, a letra Reish. Vairá Adonai et Reiha Hanei. Que ficou difícil, hein? Não tem um sinal massorético, tá vendo? Não tem um sinalzinho massorético aqui, então é rete mesmo que você fala, ó. Hanei Ha. Vaiomer Adonai El Lebo Lo Osef Lekalau Ode et Hadamah. Né? Falando aqui do próprio
da terra, de uma forma diferente. B, avô. Radam, ki etse leve, radam. Ha, mirive, velor, osife, ode, lehapote, etikou, hai, kase, ashiti. E Hashem, né? E Hashem cheirou o aroma da terra, né? E era agradável. E Hashem disse que em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Ou seja, mostrando que a terra já havia, além desse sistema que já tinha acontecido, né, de destruição, e que o Eterno não mais amaldiçoaria o Radamá, tá vendo? Por causa do homem. Então, é bem bonito aqui, logo no início aqui da palavra, a palavra que tem também aqui, de certo modo, nas três palavras iniciais, a palavra vaiar, da Gematria 216, sem o rete final, né? Com o rete final, vai dar 224. E, enfim. Pois bem, então, essa é a segunda letra, mostrando aí como bate, né, esse condicionamento dessa configuração do nome do Darwin dentro da Torá. A terceira configuração, a terceira letra é o Vav. Então, ele vai estar lá em Bereshit, que é Gênesis 17, 19, 9, 1. Então, veja só. E vamos lá, então. Vamos ver aqui, olha. O que diz na nossa Torá. Então, ele diz aqui, e disse Eloquim, deixa eu só achar a letra, acabei não... É a 19ª palavra e a terceira, a 19ª palavra, e a letra é na terceira posição. Então, nós temos que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Eu só não lembro a letra, eu acho que era um válido. Vamos ver aqui de novo, aqui, ó. Olha só. Então, vamos ver de novo. Ó, verso 17, a letra Vav, é a nona palavra, não é 19ª. Vamos contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Então é isso. Vamos contar de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui a gente tem a letra Vav. Tá vendo? Exatamente conforme o texto mostra para a gente na primeira letra. Então, veja, qual é a palavra e a frase que nós temos aqui? Ó, e disse Eloquim, né? Eloquim é a parte da natureza, e disse Eloquim, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome, Itzahak, ou Isaac. Estabelecerei a minha aliança, a minha brite, com ele por aliança perpétua, tá vendo? Para que sua descendência depois dele, e para sua descendência depois dele. Aqui é muito importante a gente entender isso. Por quê? A gente tem que saber uma coisa muito bonita aqui, que a gente já até analisou em outros casos, mas vamos dar uma relembrada aqui. Veja, quando o Eterno ele acaba de fazer toda a construção do universo, da Terra e etc., no 2.4 ele faz aqui ele fala uma palavra, né? Ele Toledote, Rachamá e Verharetes. Olha, essas são as gerações dos céus e da terra. Berribaram. Baion, Assot, Adonai, Elohim, Eretz e Veshamai. Essa é a história, tá vendo? Ó? Essa é a história, na verdade, essa é a geração do céu e da terra quando foram criados, quando o Eterno fez a terra e o céu. Por que eu vim aqui? Para a gente poder ver, a gente já fez essa aula, vocês vão lembrar, Berribaram. Quando nós trocamos o Aleph aqui pelo rei, a gente tem
Abraham. Tá vendo? Exatamente. Já trocamos aqui o Aleph, botamos para cá, e aí nós temos Abraham. E o que que acontece aqui, gente? Que tudo foi construído aonde? Ó, essas são as histórias dos céus e da terra, quando foram criados, Berribarã. Tá vendo? Para criar, moldar, formar, enfim, é quando foi criado da palavra Bará. Tá vendo? A palavra aqui central de que tem o nome de Abraham é a palavra Bará. E essa palavra Bará é criar. E quando se troca esse rei aqui por esse Aleph, tem o nome Abraham. Isso significa o quê? Que o que está falando aqui é que Sara, que era a esposa de Abraham, onde toda a humanidade, todas as criaturas desse mundo foram criadas. E o Eterno fala aqui, ó, a partir de agora, eu estabelecerei a minha aliança com ele por aliança perpétua e para a sua descendência depois dele. Veja, o nosso querido Darwin aqui, ele é um ser humano, né? Ele é alguém muito importante na história. Ele é alguém que trouxe realmente veio sobre a mente dele esse aspecto de pensar sobre essa evolução. Só que ele, na época, ele tinha um problemão para vencer, não é? Que era a resolução que se tinha na época sobre essas questões. Depois, a gente tem aqui de novo, agora em Bereshit, aqui em Bereshit, é, exatamente 24, ó, no Bereshit 24, só eu tenho que acertar aqui a mão. Ó, Bereshit 24, 19, no 10, 24, 10, 19. Está dizendo aqui, olha. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e foi, e todo o bem de seu senhor estava nas suas mãos. E levantou-se e foi para Arã, Naharaim, para a cidade de Naor. Lembrando, né, que esse servo aqui, que foi com esses 10 camelos, era Eliese, o servo de Abraão. Ele estava indo atrás de Rívica para arrumar um casamento para, não é, o nosso querido lá, Issahaque. Então ele vai com 30 camelos, tá vendo? E aí o que que acontece aqui? Na 19ª palavra, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a gente vai ter. Deixa eu contar de novo aqui, olha. É a primeira palavra. 24 é a 10ª, é a terceira palavra. Vamos contar de novo, ó. Não, tá certo. Tá certo. Aqui tem a letra Vav, tá certo. Achei já que a 19ª palavra é aqui, e a letra Vav está aqui. Tá vendo? O Vav da palavra narrou, não é? Essa palavra narrou, ela tem aqui algo muito impressionante, né? Por quê? É nela que tem codificado aqui o nome de Noa, tá vendo? E Noa foi quem? Foi o responsável, não literalmente, né, gente? A gente sabe disso, mas pela construção da arca e por salvar os animais. Inclusive, essa questão da arca, né, eles botam muitas coisas lá em relação a animais que foram extintos, antes da era ali do Noa, após da mesma época, que não foram na arca. Então, toda uma discussão, mas veja só, essa questão aqui leva a uma questão muito séria, né? Então, veja só, nessa questão, onde a gente pode falar que também ele está falando de animais, porque um dos fatores principais que ele trabalhou foi com a biologia, enfim, dos animais, a evolução, então camelos, né? Enfim. Depois a gente chega a mais uma codificação aqui do nome do nosso querido amigo aqui, não é que era quem? Era exatamente, gente,
o nosso querido Darwin. É dele que a Torá está falando, né? É lógico que a Torá não está falando só dele, né, gente? Ela está falando de vários argumentos. E aí a gente chega em Gênesis 29, 1, versículo 1, 3, 4. Vamos ver aqui o que está falando. 29, 1, na terceira palavra, ó. E Jacó levantou os seus pés e foi para a terra dos filhos do Oriente. Aqui, então, aqui nós temos na palavra pés, exatamente o que ele fez, ele levantou ali os seus pés e foi exatamente para a terra do Oriente, né? A gente tem o Ocidente e tem o Oriente, tá vendo? Então, veja só, ele foi olhar, ele foi ver, ele foi pesquisar. Aqui o Yud representa o sêmen divino, como tudo se deu, e foi dada a ele todas as possibilidades para que ele pudesse analisar profundamente tudo isso, para que a gente pudesse chegar hoje, não é, no que nós temos como ciência, não é? Porque a partir daí partiu um longo estudo científico, quebrou barreiras, muitas barreiras religiosas, para poder se perceber melhor, não é, como a vida se deu no nosso planeta. Depois a gente chega aqui finalmente nessa primeira descodificação, porque lembrando que foram 202 descodificações, a gente chega aqui exatamente, ó, em Bereshit 34:10, onde exatamente capítulo 34, versículo 12, a sexta palavra. Veja aqui, está escrito, perdão, exigi de mim muitíssimo dote e presente, e darei o que me disserdes, mas dar-te-ei a minha moça por mulher. Então, veja, quando a gente está lendo essa parte aqui, a gente está falando exatamente daquela cidade de Sherem, onde ele teve um caso ali com Diná, e a Diná, e eles seduzem ali a Diná, ela não quer voltar, e eles acabam fazendo um pacto ali com aquele príncipe, mas só que Levi e Shimeon entram na cidade e matam 24 mil homens. Então, exatamente uma questão de din, não é? Um din que aconteceu, houveram muitos dins no nosso mundo, principalmente para a parte biológica, em relação a esse crescimento e essa evolução que teve que ter. E aí a gente pode ter uma, duas, três, é a quarta palavra, deixa eu só conferir aqui, olha, a sexta palavra. E aí a gente tem aqui, olha, exatamente na quarta palavra, a letra Nun. Vai ter Nam, né, a palavra. Então, veja só, tudo isso está codificando o nome de Darwin, o homem que foi dado a ele o direito de estar fazendo essa descoberta no nosso mundo. A segunda, a segunda descodificação agora, né? Vamos partir aqui para a segunda descodificação. Deu tempo de eu construir essas duas. A primeira aqui, ó, Gênesis 3, é a letra Dalet, novamente, né? De novo, o nome Darwin. E aí a gente tem aqui exatamente, olha, 3, capítulo 3, 7, né? Versículo 7. A palavra é a quarta e a terceira posição. Aqui a gente tem a palavra Dalet. Olha, então você vê aqui, olha, exatamente, quando abriram os olhos de ambos, de Adão e Eva, e eles perceberam, a palavra correta não é perceber, é saber. E eles souberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira para si. Ou seja, só o fato aqui dessa palavra, que a gente está vendo aqui, desse Dalet, da palavra saber, e realmente hoje veio uma grande sabedoria ali a partir dessa descoberta de Dalet, né, de Darwin, é o Daat. O que significa isso? Aqui nesse mundo, ninguém chega a conclusão nenhuma sozinha.
sozinho. A ideia ela tem que partir dos mundos superiores. Então, ela alcança, nesse caso, Darwin, entre outros que fizeram grandes descobertas para que nós temos hoje. Então, a pessoa começa a se perguntar sobre esse assunto. Quer dizer, se a ideia, ou a dúvida, ou o questionamento não tivesse existido na cabeça do Darwin, nós nunca teríamos sabido sobre essas coisas. É lógico que o Eterno constrói o ser humano e ele escolhe quem é aquele que vai fazer isso ou aquilo. Isso está no sistema de Guna chamar. Na próxima, na próxima letra, que é a letra H do nome, então a gente vai estar aqui de novo, olha, vendo aqui a outra parte, ó, que é o Bereshit 8, no versículo 9, a 16ª palavra. Então vamos ver aqui o que está escrito. Mas a pomba, tá vendo? Mais uma vez falando da arca, mas a pomba não encontrou lugar de descanso para a planta dos seus pés. Lembra que a gente viu o pé lá em cima? Então ela não achou local para colocar os seus pés. E voltou para a arca, tá vendo? Aqui a gente estava falando o quê? De inundação. A terra foi inundada 5 vezes. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, sobre a face de toda a terra. E ela se estendeu, e ele estendeu as suas mãos e a tomou, porque ela não tinha encontrado nenhum local para descansar. E recolheu consigo a arca, tá vendo? Ele tomou ela de volta, a pombinha. O nosso assunto aqui é biologia. E aí nós temos aqui exatamente na palavra Haaretz, olha, de novo, a segunda letra do nome de Darwin. Olha que bonito. Depois ele segue novamente, a gente vai aqui para o terceiro salto. Acho que nós estamos dando salto de 6.319 letras em 6.319 letras. Pois bem, então vamos para a terceira letra do nome de Darwin. E aí a gente, então, agora ó, vai abrir aqui, olha, exatamente. Olha, Bereshit 13, versículo 15, a 10ª palavra e a primeira letra. Então, a gente tem aqui, ó, não precisa nem contar, porque esse aqui eu já marquei, tá vendo? Então, ó, o que essa palavra está falando? Ela está falando exatamente sobre semente, tá vendo? Exatamente aqui, ó, sobre semente. E a letra inicial é o próprio Vav aqui do nome do Darwin, né? Darwin, olha. E aí quer dizer, ó, aqui se traduz como descendência, mas aqui se traduz como semente. Se nós pararmos para pensar, a Torá fala essa questão de zerar tanto para sementes, né? Ó, porque toda a terra que vês, a ti te dareis, e a tua descendência, a tua semente para sempre. Está vendo? Falando do nosso planeta. E a palavra semente, ela também é usada para outras questões, a palavra zerar, porque aqui ó, você tem zerear. Então, a palavra zerar, ela está aqui no centro, tá vendo? Ela é a palavra que está aqui no centro, que é semente. E todo o animal nesse mundo, ele tem que vir o quê? De uma semente, né? Uma semente do pai e da mãe. A palavra zerar. Perceba, então, que mais uma vez está falando aqui da terra, da semente, não é? Que o homem deveria cuidar. Em que sentido o homem pode cuidar da terra? Em vários sentidos, mas principalmente no sentido espiritual, porque é a espiritualidade do homem que mantém a terra ou não, e que traz sofrimento sobre os animais também, porque a responsabilidade não é do animal, ela é do homem de cuidar da natureza. Logo depois, a gente tem outra aqui, outra codificação. Agora, deixa eu só
marcar aqui para a gente poder ver aqui as letras que a gente já fez, não é? Então, vimos o Dalit inicial, depois vimos a letra Vav, letra Reis, perdão. Depois, agora, estamos vendo a letra Vav e veremos outra letra Vav do nome Darwin, agora sim. Tá aí. Então, agora, outra letra Vav da Vav, do nome. Ó, deu um problema aqui, ó. Outra letra Vav do nome Darwin, novamente. Então, ó, Gênesis 19, Bereshit 19, a primeira palavra, né? Não, capítulo 19, 1, a sexta palavra, a posição 3. Então, está aqui, ó, exatamente falando. Ó, e os dois anjos chegaram a Sodoma à tarde. Ló estava sentado na porta de Sodoma, ele era juiz, ele julgava lá, e vendo Ló, levantou-se para encontrar e prostrou-se com o rosto em terra. Qual a situação que nós temos aqui para Ló? A situação, não é? A primeira é a questão de que ele era um juiz, mas vamos dar uma olhada aqui no nome Ló. Ló está escrito aqui, ó, Ló. É exatamente no meio do nome dele aqui. Vamos somar aqui, ó, 36, não é? 36 com mais 9. Então, a gente tem 36 mais 9, gente, vai dar o quê? 45, tá vendo? Então, 45 aqui, o Vav aqui não faz parte do nome Ló, né? Velote, é Lote o nome dele. O Vav é apenas a representação do E, do artigo aqui, E, Ló. Então, veja só, aqui a gente tem gematria 45, e 45 é o quê? A gematria de Adão, do homem. E o que os anjos estavam indo fazer lá? O anjo Gabriel estava no meio, indo para destruir a cidade, né? Mihael tinha subido e Rafael tinha ido salvar Ló. Somente dois anjos continuaram a viagem. O Gabriel tinha duas missões. A minha primeira missão era trazer a mensagem do Eterno para Abraão, porque o anjo mensageiro é Gabriel. Rafael é o anjo da cura, né? É o anjo que cura, mas nesse caso quem curou, ele veio para salvar Ló. Quem curou o Abraham lá no terceiro dia de circuncisão, que é o dia mais doído, foi exatamente Mihael. Depois ele sobe novamente. Então, veja, e vendo ele, Ló, novamente, como diz o texto, né, levantou-se para encontrar e prostou-se com seu rosto em terra. A mesma coisa que fez Abraão. Mas olha que interessante, não é? Havia uma descrição. Toda vez que houve uma evolução no mundo animal, essa evolução ela aconteceu justamente por uma tensão, uma mudança brusca de temperatura. Os animais tiveram que se adequar. Nós hoje temos no mundo animal uma coisa fantástica de readaptação. Hoje você vê algumas coisas que eu acho fantásticas, por exemplo, aquelas cabras que vivem em montes, né? Elas andam aqui naqueles precipícios com uma inclinação terrível, como se estivesse andando na terra, num solo normal. Eu acho interessantíssimo, né? É muito, muito, muito legal. Pois bem, gente, então, continuando aqui, a gente tem agora, né, uma próxima etapa aqui, que é agora a letra Yud do nome de Darwin. Ela está aqui embaixo, ela é bem pequenininha, quase imperceptível, né? Está em Bereshit 23, 5. Veja, então, está aqui a palavra, e está aqui o Yud, ó, na palavra Benei. Os filhos de Het,
Tá vendo? A palavra hate, a gente sabe que hate é pecado. Respondeu Abraão dizendo, né? Aqui, o que que o Abraão estava indo comprar? Ele estava indo comprar a cova de martelar, que é onde toda alma passa para o outro lado. A gente vê muito isso em EQM, que a pessoa viu uma luz, etc. E por que que ele comprou essa cova? Porque, na verdade, o preço da cova era 400. E 400 é a letra TAB, que é exatamente a passagem da alma para o outro mundo, para aqueles que conseguiram cumprir sua missão. Veja, aqui isso tem a ver com, assim, os animais não têm o nível de alma que o ser humano tem. Mas a gente sabe que, fisicamente falando, nenhuma energia ela é descartada no universo, ela não deixa de existir, ela se transforma. Ela não deixa de existir, ela se transforma em outra coisa e ela vai se reproduzindo, muda seus aspectos. Então, os animais, com a sua composição, sua forma de ser, eles se retraduzem, não é? Para o nosso planeta, mas também tem energia, a energia ali do animal, que eu acredito que, de uma certa forma, não vá para o mesmo lugar que o homem vai, mas, de uma certa forma, é uma energia que se retraduz para o mundo espiritual. Afinal de contas, o Eterno não criou nada, nada aleatoriamente. Ele não cria nada aleatoriamente. Tudo é construído exatamente com um propósito profundo, profundo, profundo. Finalmente, a gente chega aqui na letra Nun do nome de Darwin, né? Essa letra Nun é a última letra. E aí nós temos aqui uma outra surpresa em relação a essa questão do nome de Darwin, né? A gente está marcando aqui, olha, com cinza agora, estamos destacando cada letra para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, veja, e aí, mais uma vez, deixa eu pegar o texto aqui, é, Bereshit 26:8. Está aqui, olha, 26:8. Quando os líderes locais perguntaram a ele sobre sua esposa, ele disse: ela é minha irmã, pois tinha medo de dizer minha esposa, pensando os líderes locais podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é horrível, não é? Pois ela é linda. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu com Abraham, aconteceu com Issaá, que as histórias se repetem, né? Eles tentaram também buscar Rívika, tá vendo? Deixa eu só ver se é a palavra, porque às vezes muda o versículo aqui, eu acho que é essa parte aqui de baixo aqui, ó. Passado algum tempo, Abimele, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu Isaac acariciando sua esposa Rebeca. Eu acho que essa segunda parte aqui, é essa segunda parte mesmo. Então, veja, quem era o descendente? Era Isaac, né? E aí você conta aqui, ó, exatamente 12 palavras deixa eu ver, a quinta letra aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, a quinta letra, tá vendo? E aí a gente tem uma surpresa aqui, não é? Exatamente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui a palavra, ó, que a gente viu lá. Ó, janela, tá vendo? Parede, etc. O ralon aqui, ó, como janela, né? Pois bem, a gente vê que só o fato do nome de
Darwin está codificado lá e tem muito mais codificações, né, em relação à Torá, o nome dele. Eu tive olhando a próxima também, todas elas vão começar em Bereshit, algumas delas, né? Vão começar em Bereshit, a maioria. Mas depois ele pula também para outros livros, tá vendo? Bereshit tem a maioria esmagadora, parece aqui, ó, dessa codificação, porque o próprio questão depois pula para Shemot, né? Tem uma aqui que pega até Shemot e depois vai até Bereshit, tá vendo? Começa em Bereshit e termina em Shemot aqui. Pode acontecer isso também. E a gente vai ver que está falando de Gênesis, né? Gênesis para a Torá é um pouco estranho, mas foi o nome que escolheram para dar para esse livro da Bíblia, aí mais popularmente conhecido como Gênesis, que tem a ver com criação, genética, né? Todas essas questões aí ligadas à questão da Torá. E aí, gente, o que vocês acharam dessa codificação da Torá?